Seria mais fácil você me perguntar se teve algum episódio que eu fui acolhida. Uma estudante transgênero de 15 anos foi agredida por outros alunos numa escola estadual na Grande São Paulo. Esse ataque teria sido motivado por transfobia. De uma garota trans, uma garota que tem 17 anos de idade, é claro, está estudando, está indo no colégio e tal, frequentando lá a sala de aula, só que enfrentando a dificuldade toda que você deve imaginar qual é. Em fevereiro de 2022, uma estudante de 16 anos foi brutalmente agredida por colegas na Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco, localizada no município de Mogi das Cruzes, São Paulo. O caso chamou a atenção e repercutiu em todo o país. Segundo a apuração, a aluna já vinha sendo ofendida verbalmente pelos colegas e revidou as ofensas. A menina que aparece no vídeo sendo linchada por outros alunos, até a data de produção deste documentário, 9 meses após o ocorrido, ainda não retornou à escola. A insegurança não é um fator exclusivo a ela. Durante uma visita à escola, ouvimos pais de alunos que relataram o medo de acontecer o mesmo com seus filhos, seja por discriminação social, racial, orientação sexual ou quaisquer outro motivo. Na época dos fatos, muitas personalidades e políticos se manifestaram sobre o caso. E uma delas foi a vereadora de Mogi das Cruzes pelo PSOL, Inês Paz. A parlamentar, conhecida por defender minorias, participou ativamente da cobrança de medidas socioeducativas do Estado para evitar que novas situações como essas voltassem a acontecer. Fomos ver medidas que a escola falou que ia tomar e a gente sentiu que não foi em frente. Então nós estamos cobrando da dirigente aqui de Mogi das Cruzes para fazer um fórum, né, um fórum da paz, um fórum da diversidade, um fórum que debata esses problemas que apresentaram. Não só esse problema do LGBT, da transfobia, mas problema contra o machismo, contra o racismo. O caso aconteceu em uma escola estadual e, para debatê-lo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo enviou Mário Augusto Almeida, representante da pasta e gestor do programa Conviva São Paulo, que discorreu sobre as medidas tomadas pelo governo em relação ao ocorrido. Bom, em primeiro momento foi o acolhimento, tanto dos estudantes que agrediram a estudante, e tanto da própria estudante e família. Fizemos uma mediação, desse conflito que aconteceu naquela unidade escolar e atuamos junto à unidade escolar de modo a proporcionar
discussões, debates, conscientização, não só dos estudantes, mas dos pais dos estudantes e de toda a comunidade no entorno daquela unidade escolar. Era algo que precisava ser debatido. Então eu entendo que foi um sintoma, né, de algo que não era dito e que precisava ter sido dito. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. É o 12º ano que o país ocupa o ranking dos mais violentos para essa comunidade. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, só em 2020 foram 175 mortes desta parte da população no país, o que equivale a uma morte a cada 2 dias. O processo da minha escola foi muito violento. Eu era chamada de Rosinha na escola, né? A minha mãe já não sabia o que fazer porque ela ia todo dia para reuniões, porque eu sempre tirava notas altas, né? Só que teve um momento da minha vida que isso começou a reduzir bastante. A minha sanidade mental foi muito comprometida, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. As crianças e adolescentes transexuais são uma realidade, e respeitar isso é um grande passo. Então, toda a sala de aula você tem, independente se é o ensino médio ou o ensino fundamental, toda a sala de aula você tem a apresentação de diversidade sexual. Toda a sala tem. Então, não é mais só um aluno em uma escola. A demanda é muito maior, está muito mais exposto, está muito mais claro agora. Só em 2021, no Brasil, houve pelo menos 316 mortes violentas de pessoas da comunidade LGBTQIAP+. O número mostra um aumento de 33,3% em relação a 2020, quando 237 mortes dessa natureza foram registradas. Os dados são do dossiê de mortes e violências contra LGBTQIAP+, no país. A rejeição vinda da própria família, seguida do mercado de trabalho, colegas e até mesmo instituições de ensino, faz com que a maioria da população trans procure trabalhos informais, como a prostituição. O que, somado à intolerância e preconceito de pessoas, tanto com a condição de trabalho quanto ao gênero, aumente o número dessa violência. Os casos não são isolados e, infelizmente, se tornam cada dia mais comuns. Tanto que quando eu cheguei no ensino médio, eu repeti um ano, porque eu já estava ali começando a transicionar, começando a entender a harmonização, né, começando a pesquisar. E eu tive um processo também de que eu entrei na igreja, ainda conheci o coral, e ainda passei por todo o processo de limpeza, né? E quando eu saí da igreja, eu já estava na escola, né? Então, esses ataques começaram eu comecei a ter a defasagem dos meus estudos, né? Não sei se é a palavra correta. E foi um processo bem intenso, assim, bem intenso. E, na verdade, acho que eu tenho raças até hoje. Seguranças, coisas que refletem a minha escolaridade. Acredito que a educação é o começo, meio e o fim, né? Então, eu acho que se você tem uma escola que acredita que através da educação e dentro do que a gente considera educação, a gente fala a verdade, né? Então, não tem o que discutir. E eu não consigo acreditar que uma escola, ela não tome um partido. E que partido que é esse? Volto, da verdade, né? Se essa criança, se esse adolescente está dizendo que ele é um menino ou que ele é uma menina e que as pessoas têm direito a escolhas individuais, essa escola tem que comprar isso com todas as forças. E se ela está dizendo
que ela aceita e que ela não é racista e que ela não é homofóbica. Então ela tem que levar isso literalmente ao pé da letra. Os maiores casos de transfobia, de bullying, de tudo, eles acontecem de maneira não mais tão objetiva, eles acontecem de maneira muito velada, né? E eu acho que o papel dos professores é a intervenção nua e crua, na hora que tem uma piada, na hora de uma brincadeira, na hora de um comentário de duplo sentido. Então, não dá para deixar a brincadeira acontecer e falar, é só uma brincadeira. Eu acho que eles têm que fazer a intervenção nua e crua na hora. Não é uma brincadeira. Pensa-se que transfobia seja um problema atual, mas na verdade, esse preconceito acontece há muito tempo. E quem o sofre na pele não o esquece. Leonora Mendes, ou Léo Áquila, como é mais conhecida, é a prova viva disso. Com fama nacional, Léo Áquila é jornalista e ficou conhecida principalmente pelas suas participações em programas como A Fazenda, da Record, e A Tarde é Sua, da Rede TV. Hoje, ela se dedica ao trabalho político. É deputada federal suplente e chefe de gabinete do vereador Tami Miranda, que também é transexual. Léo conta que sua infância não foi fácil e como foi a sua transição de gênero. Pergunta em que momento eu me assumi, né? Mas eu sempre também faço essa pergunta ao contrário. Você é hétero, quando que você se assumiu? Em que momento você vai falar, acho que eu vou me assumir hétero? Não existe isso. Então a gente é uma coisa natural, né? Desde que eu me entendo por gente, eu não precisei virar nada, eu não precisei me assumir nada, porque eu sempre fui. Simplesmente fui. Tudo que eu sou é a natureza gritando pelos poros. Né? As cirurgias que eu fiz para me adaptar à sociedade, para ser vista como uma mulher, é só por uma questão visual de comunicação mesmo. Porque as pessoas falam assim, você virou trans. Não virei nada. Eu nasci uma mulher trans. Só que eu nasci numa sociedade que é machista, que tem esse patriarcado, né? O homem branco principalmente, que domina a sociedade, o pai de família, o homem que nasceu para ser homem, a mulher que nasceu para ser mulher, a gente tem esse conceito na sociedade. Então é óbvio que por eu ter nascido no sexo masculino, num corpo masculino, eu seria pressionada a vida inteira para ser um menino que na verdade, na minha alma, no meu gênero, eu não era. Eu acho que gênero e alma, para conceitualizar, a gente pode criar um paralelo aí. Eu sofri muito na escola. Eu fui uma criança muito maltratada, porque eu tenho 52 anos, na minha época nem ousava se falar sobre esse negócio de gay, de LGBT, de trans em escola, isso nem existia. Essas nomenclaturas não existiam. Estou falando de 50 anos atrás, de 45 anos pelo menos, se a gente levar em consideração que eu entrei na escola com 7 anos. Segundo uma pesquisa do INEP vinculada ao MEC, o preconceito atinge o desempenho dos alunos, já que observou-se que nas escolas com maior conhecimento de práticas discriminatórias vitimando alunos, o desempenho nas avaliações como a Prova Brasil foram menores. Este também é um fato comentado por Léo Áquila. Eu repeti de ano 3 vezes a primeira série. E fui taxada ainda como uma criança burra. Então, além de enfrentar os problemas que eu estava enfrentando pela minha sexualidade, porque eu era muito afeminada quando criança, né, era a minha natureza gritando, eu ainda tinha que enfrentar a pecha de ser uma criança burra, atrasada, que ia puxar carroça, que era o que eles falavam na época. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal aprovou a criminalização da homofobia. A conduta passará a ser punida pela Lei de Racismo 7.716 de 1989, que prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e precedência nacional. A aplicação da punição de racismo valerá até o Congresso Nacional aprovar uma lei sobre o tema. A pena para quem comete LGBTfobia é de 1 a 3 anos, além de multa.
Se houver divulgação ampla do ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social, a pena passa a ser de 2 a 5 anos, além de multa. A gente precisa fazer ações para a comunidade, campanhas, que eu não vejo campanha de conscientização, é muito difícil, é muito raro, e quando tem ali no mês de orgulho gay, quer dizer, mas eu só transo o ano inteiro. Primeiro, o professor tem que estar preparado a lidar com a escuta ativa. Primeira questão que a gente sempre prega: escute, sem julgamento, sem juízo de valor, escute e acolha. Não sei o que fazer, dê encaminhamento para a gestão escolar, que se não souber e perceber que está fora do ambiente escolar e que ele pode ajudar, ele pede auxílio às redes protetivas daquela região. Tá? Então ele pode encaminhar para o Conselho Tutelar, se for o caso, para UBS, CRAS, CREA, né? Ele pode usar as instituições de apoio à unidade escolar. Somos todos uma rede. A escola também faz parte dessa rede. Se eu estou com 2 alunos e esse quer se sobrepor àquele, eu tenho que mostrar para esse que está agredindo que ele está errado. Porque eu, naquela posição de sala de aula, eu sou mais do que ele. O que não me dá o direito de faltar com respeito com ele. Então por que ele tem o direito de desrespeitar o outro? Ele também não tem. Então esse resgate, esse acolhimento é que é o papel do professor. Quer dizer, ele tem que ter um ambiente coeso para que tudo flua. Então, não só, quer dizer, é claro que a literatura, que o romantismo, que o modernismo é importante, mas mais do que isso, é eu ter um ambiente saudável, eu ter um ambiente acolhedor, eu ter um entendimento. Eles entre si podem se ajudar, né? E é com respeito. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. É importante as pessoas saberem que isso não é uma opção, nunca foi. Em sã consciência, quem faria uma opção dessa? Como é que funciona optar por ser uma mulher trans? Eu tô lá hétero, gostando de mulher, né? Um homem hétero. Tudo vou lá, então sem fazer nada, acho que eu vou virar trans. Sofrer preconceito, ser rechaçada pela sociedade, perder a oportunidade de um emprego, sair de casa sem saber se volto só por ser trans. Se o professor ele é omisso e conivente, esse momento de dor, de fissura, de coisa ruim, ele só aumenta. Porque a omissão do professor propicia que isso aumenta. Se ele põe freio, fala, opa, nessa aula eu não posso. Se entrar um outro professor que também oriente que aquilo é errado, já são 2 aulas que eu não posso. Se um grupo faz isso, naquela escola eu não posso. Se a rede estadual faz isso, em escola não pode fazer isso, e a coisa só cresce. A mudança e a ajuda não deve partir apenas do professor, mas também da escola, dos familiares, dos colegas e dos representantes políticos. É por isso que importantes projetos que ajudam a comunidade LGBTQIAP+, especialmente os transexuais, estão sendo debatidos, estudados e até aprovados por envolvidos na política de São Paulo. Então nós fizemos um projeto de lei com direito a ter o nome social nas repartições públicas municipais, né? Então a gente fez esse projeto e a gente apresenta também o Fórum Mogiano LGBT, né? Para eles procurarem quando tem dúvida, a própria escola chamarem para fazer as palestras, as formações. Então a gente se coloca à disposição nesse sentido para estar aí rompendo com essa transfobia. Nós precisamos pensar na política de permanência, na política de acolhimento, na política de enfrentamento à discriminação, que não necessariamente perpassa por uma política pública, mas sim por uma sensibilidade do debate sobre gênero, sexualidade dentro do ambiente escolar. Mas acho que uma das maiores preocupações quando a gente pensa em ambiente escolar e pessoas trans é com relação à permanência e ao acolhimento delas.
sobre isso, a gente tem uma série de iniciativas que não são necessariamente projetos, mas são contatos com diretorias de ensino, com professores, educadores, para que a gente vá sensibilizando o corpo docente a discutir essa pauta com os discentes e, a partir desse momento, haver uma mudança cultural. Porque o que leva a essa expulsão é o ódio, é a transfobia, é o desconhecimento e a intolerância. Então eu acho que nós precisamos pensar em mudanças de cultura quando nós falamos em políticas públicas para as pessoas trans no ambiente escolar. Outros projetos ainda estão em discussão e também visam o bem-estar e segurança da comunidade LGBTQIAP+. Então eu criei uma disciplina que é colocar a inteligência emocional nas escolas. Na época, isso era um delírio da minha cabeça, porque mexer com educação infantil é mexer no vespeiro, principalmente quando vem de alguém que é uma pessoa trans. E quando eu fiz esse projeto, eu ouvi de um professor na faculdade que aquilo era um delírio, mas eu sou uma pessoa visionária, pensadora, e eu falei, não, a gente vai lutar por esse projeto. E um dia, ainda que eu não esteja viva, isso vai ser uma realidade. Quando o Tami é eleito vereador, me convoca para ser a coordenadora do gabinete, nós apresentamos esse projeto, claro que readequado para o município, para as escolas municipais, e pasmem, é um projeto aprovado já em segunda instância, já está indo para o prefeito sancionar. E, por exemplo, esse projeto que nós conseguimos aprovar aqui de inteligência emocional nas escolas, se eu tivesse colocado qualquer coisa a respeito de comunidade LGBT, de comunidade trans, eu te garanto que ele não estaria aprovado. Então, infelizmente, a gente está vivendo um momento que a gente tem que disfarçar as coisas, tem que dar uma mascarada. Então, se você olhar de maneira rasa, você vai ver que não tem nenhum projeto, porque a gente não pode pôr. Quer dizer, poder pode, mas isso é uma irresponsabilidade com a própria comunidade, porque a gente já sabe a resposta antes mesmo de apresentar o projeto. Se você coloca isso abertamente, claramente, a comunidade pode te aplaudir e falar, olha, tá realmente defendendo. Só que a comunidade não se atentou de que a bancada que vai julgar esse projeto jamais vai aprovar. Como eles não tinham acesso a conteúdos LGBTs, né? Como eles não tinham acesso a essa corporalidade, enfim, teve um processo que foi tipo assim, tinha 3 professores que eu gostava muito, que era a Cláudia Honor, a Bruna e o Felipe, assim, eram os únicos professores que eu amava, de fato, e que me acolheu, assim. Eles acreditavam muito no meu potencial, eles, né, porque eles sabiam que eu já era da arte, não, e sabia de que eu ia sair direto da escola pra realizar os meus sonhos mesmo. Então, eu não tive tanto suporte quanto eu deveria, mas tive pessoas iluminadas no meu caminho para dar esse suporte, esse carinho, essa atenção que uma criança LGBT, na verdade uma criança trans, precisava na escola, né? No ensino fundamental e no ensino médio. Eu acho que a maior política pública que a gente pode pensar para as pessoas trans no ambiente escolar é a permanência das pessoas trans nas escolas. A escola é um dos primeiros ambientes hostis e violentos com essa população. Não à toa nós temos um grande número de que aquilo que se chama evasão, mas que eu não gosto de dizer que é evasão, eu costumo dizer que é expulsão. Porque a partir do momento que você não tem seu nome respeitado, que a escola não te acolhe, que os colegas não sabem lidar com você, de fato é muito difícil conseguir continuar frequentando um ambiente que te leva a um estado de adoecimento mental, psíquico e emocional, que é o que ocorre na grande maioria dos casos relacionados às pessoas trans. Nós todos que estamos aqui não estaremos vivos para ver o resultado dessa luta. Nós só somos um povo de vanguarda que vai plantar a semente e vão regar até a gente aguentar. Mas a geração que vem, as gerações que estão por vir, é que vão continuar esse trabalho. A gente deixa a semente plantada. Mas como 500 anos para a história não é nada, a gente não vai ver o resultado. A nossa luta ainda continua. Se na minha época eu tivesse uma escola minimamente preparada para receber uma criança como eu, porque você percebe quando a criança a menina às vezes mais masculinizada, o menino uma garota, que era o meu caso, era gritante, mas todo mundo fechou os olhos para aquilo e preferia o quê? Me atacar, me bater, dizer que eu ia para o inferno, que Deus não me amava, para ver se tomava jeito de homem. Adiantou? Olha o resultado aos 52. Porque eu não tenho como fugir daquilo que é minha realidade.